Cuidar, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Agora 4h04. Muito boa tarde para você que segue aí conosco, sintonizado aqui na programação da Rádio Metrópole. Hoje, segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, começando com tudo o nosso ano, né, Zé Silva? Vamos juntos aqui no Metrópole Saúde até as 5 da tarde, com o nosso espaço aberto para você participar, interagir conosco. Eu, Stephanie Suerdick, juntamente com o Zé Silva no comando do áudio, Danilo Puridade aí no nosso YouTube, os nossos canais abertos para você interagir. Vou logo com ele, youtube.com/portalmetro1. Lá você acessa, acompanha nosso programa ao vivo. Também tem um chat para interagir, mandar sua pergunta, sua dúvida. Também nosso 35055000. Telefone para você ligar, conversar ao vivo e também para mandar a mensagem no WhatsApp do Grupo Metrópole e o nosso portal metro1.com.br também aí à sua disposição com as principais notícias do dia. Lá você acessa e também manda sua mensagem aqui direto para o estúdio. Como eu anunciei agora há pouquinho no final do Metrópole Serviço, a gente vai conversar com o Dr. Ricardo Souza, que é médico urologista, para falar sobre cálculo renal e entender também por que a gente tem uma prevalência maior dessa condição nesse período do ano, né? Verão, calor e outras coisas. Inclusive, como eu anunciei, já tem perguntas aqui chegando para a gente esclarecer com ele. Doutor Ricardo, muito boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, Stephanie, boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o espaço para a gente conversar a respeito desse tema importante. Maravilha, olha, a gente que agradece. E fundamental a gente entender um pouquinho, né, sobre esse aspecto. Afinal de contas, não é incomum ouvir, né? Ai, mas aquela dor de cálculo renal não dá para suportar, porque que ela chega assim tão arrebatadora e muita gente já fala sobre isso. E dá para a gente evitar que ela chegue, né, doutor Ricardo? Eu queria já pegar por esse ponto para a gente esclarecer, né, como é que a gente evita, como é que a gente previne, principalmente nesse período, né, porque que no verão tem uma incidência maior, e como é que a gente cuida do outro lado para que não precise passar, por exemplo, por essa questão da dor e outros sintomas que mais na frente a gente vai trazer também aí para o nosso ouvinte as informações. Bem, em primeiro lugar, a pedra nos rins é uma doença frequente. Em torno de 10 a 20% da população apresenta esse problema. Algumas pessoas já possuem predisposição, tem um histórico familiar, pai, irmão, outras pessoas na família que têm cálculo, então esse indivíduo é um candidato a ter cálculo também. Há algumas condições genéticas, algumas alterações anatômicas do rim que favorecem a pessoa a desenvolver cálculo. Há pessoas que sofreram cirurgias, por exemplo, cirurgias bariátricas, com ressecção de grande parte do intestino, também tem uma possibilidade maior de desenvolver o problema. Mas, enfim, de modo geral, o que a gente pode fazer para minimizar o risco de cálculo, de formar pedras? Primeiro e mais simples é ter um consumo regular de água, beber uma quantidade de líquido suficiente para urinar em cerca de 2 a 2,5 litros de água por dia. Então, você tem que monitorar o aspecto da urina, observar se a sua urina sai de cor clarinha, uma cor transparente ou amarelo bem fraquinho. Se você percebe que a urina está concentrada, é mais forte, tem aquela tonalidade mais escura, isso significa que a quantidade de líquido ingerido não está sendo suficiente. Outra medida importante é restringir o consumo de sal, não exagerar no sal. O sal ele provoca doenças cardíacas, favorece também doenças renais e, dentre elas, a formação de pedra nos rins. A recomendação é em torno de 2 a 2,3 gramas de sal por dia. O que é isso? Se a gente pega uma colherzinha de chá, ela mede 6 gramas de sal. Então, é menos da metade de uma colher de chá por dia. Outra medida importante é não exagerar no consumo de carnes, especialmente carne vermelha, né? O consumo exagerado de proteínas favorece a formação de cálculos. Atividade física, perder peso,
evitar alimentos com altos níveis de açúcares, alimentos industrializados, são medidas importantes. E algumas frutas também, elas favorecem a você se proteger da formação de cálculo, porque essas frutas têm o citrato, e o citrato, ao ser eliminado na urina, ele minimiza a formação de pedras, entre elas, então, o limão, o maracujá, o abacaxi, a laranja. Então, é interessante, sempre que possível, quem formou pedra, consumir esse tipo de fruta. Ótimo! Importantes informações aqui já nesse início. E muitas perguntas já para a gente aproveitar para esclarecer com o Dr. Ricardo Souza, médico urologista. Vamos lá. Aqui tem nosso ouvinte, Washington, mandou logo no início. Ele diz aqui: boa tarde a todos da metrópole. Gostaria de saber do doutor o que pode se fazer para evitar ter pedra nos rins. A gente já deu aí algumas informações. E se o vinho pode ser causador dos cálculos? Já trouxe aí o vinho, vamos estender também bebida alcoólica, né, doutor Ricardo? Olha, quem consome bebida alcoólica de maneira exagerada tende a se desidratar, porque quando você bebe muito álcool, você urina bastante. O álcool deprime a formação de um hormônio chamado hormônio antidiurético, ADH. Então, quando você tem consumo exagerado de álcool, você urina bastante. Então, aquele indivíduo que bebe muita cerveja, ele vai muitas vezes ao banheiro e acaba se desidratando. Mas, de modo geral, não há uma relação clara entre consumo de vinho e formação de cálculo. Tá aí. Vamos lá, vou passar também aqui no nosso YouTube, youtube.com/portalmetro1. Temos ouvintes também interagindo por aqui. Luciana, querido ouvinte, já passa aqui para desejar saúde, felicidade em 2023. E ela segue aí, né, como ela deixou aqui. Continuarei me informando com um ótimo programa que adoro. E ela está sempre ligada mesmo, pegando aqui todas as informações dos nossos especialistas que passam aqui no Metrópole Saúde. Um beijo, Luciana, para você. Obrigada pela companhia de sempre. Léo Mascarenhas também já marcando presença aqui logo nesse iniciozinho de 2023. E passando pergunta, doutor Ricardo, ele diz aqui o seguinte: as dores nos rins podem ser causadas por outras doenças? Caso um rim esteja debilitado, por exemplo, é preciso retirá-lo? E dá para sobreviver com um rim só? Ele já foi além aí do nosso tema. Vou começar de trás para frente. A gente possui 2 rins. Então, frequente a gente ouvir falar de um irmão que doou o rim para o outro, um pai que doou o rim para o filho. Então, quem tem um rim só consegue viver normalmente. Precisa se cuidar, precisa ter medidas de proteção àquele órgão que é remanescente, o órgão que fica. Mas, a princípio, qualquer ser humano é possível que viva bem com um rim apenas. Quais as outras perguntas mesmo que foram feitas? Ele questionou se dor nos rins podem ser causadas por outras doenças, né? Um rim debilitado por outros motivos que não o cálculo renal que a gente trouxe aqui. Sim, por exemplo, uma infecção que acometa o rim, pode dar dor. Obstrução do rim provocada por doenças de má formação. O rim tem um estreitamento e impede o adequado escoamento da urina. Isso pode provocar dor também. Tumor, em casos mais avançados, também pode determinar dor. Sangramentos no rim também, ou até infarto renal é causa de dor. Tá aí. Eu vou aproveitar esse ponto que ele trouxe aí. A gente está com o Dr. Ricardo Souza, médico urologista, conversando conosco. E a gente estendeu aí o nosso tema, né, trazendo outras condições que podem levar a dor nos rins. Mas lá no iniciozinho eu abri, Dr. Ricardo, falando sobre a famosa dor do cálculo renal, e que quem já passou, né, relata, né, essa intensidade e essa forma como a dor vem diferente. Eu queria já aproveitar para a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre sintomas, né? Se a dor seria o principal, o que mais chama a atenção e o que mais incomoda o paciente, né? Certamente, para buscar uma avaliação, buscar um atendimento. Essa dor dá para a gente diferenciar de outras, por exemplo, pode se confundir com outra questão. E o que é que entra aí nessa lista de sintomas
que podem estar relacionados com o cálculo renal? Ótima pergunta. No primeiro, informar que a maior parte dos cálculos são assintomáticos. O indivíduo não vai perceber, não vai ter qualquer sensação. Quando esse cálculo migra em direção à bexiga, ele atravessa um pertuito, que é um pertuito muito estreito, um canal chamado ureter. Esse canal, ele comunica o rim à bexiga e conduz a urina, ele escoa a urina que o rim produz. Então, a dor ocorre quando esse cálculo, ele, ao atravessar o canal, provoca algum grau de obstrução. E essa obstrução dilata o rim e distende a cápsula renal. E essa cápsula que possui a inervação, daí a dor, e é uma dor realmente intensa. Quem atravessa esse quadro relata ser uma experiência, de fato, bem desagradável. Em boa parte das vezes, o indivíduo é obrigado a ir à emergência. É uma dor que se caracteriza pelo início na região lombar, nas costas, e tende a migrar para a região anterior do abdômen. O indivíduo pode ter náuseas, vômitos, pode referir dor no testículo do lado da pedra ou até dor na vagina também do lado da pedra. E, em alguns casos, quando associada à infecção, porque a pedra ao obstruir permite um estase de urina e favorece a infecção, pode também ser associada à febre, isso quando há infecção. Realmente é uma dor que, na maior parte das vezes, obriga o indivíduo a ir à emergência. Agora, é uma dor que, às vezes, pode ser confundida. Por exemplo, pancreatite, pedra na vesícula, uma inflamação, uma infecção intestinal, pode mimetizar um quadro de cólica renal. Então, é necessário uma avaliação adequada por um médico, coleta de história, exames para investigar a origem dessa dor. Tá aí esclarecido. Aqui, inclusive, tem Paula, que complementa um pouco aí a sua fala, doutor Ricardo, com uma pergunta aqui que é a seguinte: então, doutor, a dor do cálculo renal só vem quando ele se desloca ou a gente pode sentir dor também mesmo que esteja paradinho lá? E a outra pergunta é: se ele estiver quietinho lá, não tem problema nenhum? Bom, sim, há algumas indicações de tratamento do cálculo. Uma delas é quando ele provoca a dor, seja por ele estar se deslocando ou determinando alguma obstrução, mesmo dentro do rim. Às vezes o cálculo ele impacta no rim. Imagine um funil que você coloca uma pedra lá dentro e essa pedra determina uma dificuldade de passagem daquela água que você joga no funil. Então, isso provoca dor, provoca algum grau de obstrução. Outra possibilidade comum é quando essa pedra determina a infecção. Então, cálculos, e alguns cálculos são associados à infecção, determinam dor crônica, e dor que, de fato, é necessário o tratamento desse cálculo. Há uma situação que o cálculo pode ser silencioso e está determinando a obstrução. Isso é um problema sério, porque às vezes leva o indivíduo a perder o rim, o indivíduo tem um prejuízo à função do órgão, e isso aí, se não detectado, pode causar até uma insuficiência renal. Agora, a maior parte dos cálculos, quando estão dentro do rim e são cálculos pequenos, não costumam determinar sintomas. E nesse tipo de situação, a gente pode simplesmente realizar um acompanhamento, monitorar a função renal, monitorar a presença de sintomas, monitorar a evolução do cálculo, se ele aumenta de tamanho, aumenta de número, se ele se desloca ou se ele provoca infecção. E se ele não evolui, em boa parte das vezes é possível a gente só observar. Tá aí esclarecido, então, para o nosso ouvinte. Fabiola diz aqui: doutor, boa tarde. A alimentação pode ser responsável pelo surgimento de cálculo renal? Sim, uma alimentação inadequada colabora com a formação de cálculos. Então, alimentos industrializados com muito sal, muitos açúcares, embutidos, favorecem. Um consumo exagerado de proteínas também colabora com esse quadro. Agora, um temor que muita gente tem e que, na maior parte das vezes, é infundado, é em relação ao consumo de cálcio. 80% dos cálculos é formado por oxalato de cálcio. Então, de posse dessa informação, os indivíduos, a população já tem receio de consumir cálcio por conta do medo de formação de pedra.
Então, para a grande maioria dos pacientes, a quase totalidade, não há restrição em consumir cálcio. Então, você pode ingerir leite, queijo, derivados sem problema. Agora, a medida mais simples e mais importante é, de fato, manter um consumo adequado de líquidos. A gente está entrando no verão, a época de atividade física, aumento da temperatura, a transpiração é grande e, às vezes, no meio das atividades, a gente não consegue manter um consumo regular de água. E isso favorece, sim, a formação de pedra no rim. Aí, eu vou aproveitar essa pergunta, né, que a gente já falou, inclusive, né, não só da alimentação, como um fator importante aí para os cálculos e outros que a gente já citou, até mesmo puxando pela questão da prevenção, doutor Ricardo. Para quem está acompanhando, a gente está com o doutor Ricardo Souza, médico urologista, falando sobre cálculo renal. E aí, eu queria trazer para o nosso ouvinte o seguinte, né, você falou aí dos oxalatos de cálcio, né, uma situação aí relacionada a cálculo renal. Existem tipos diferentes, como é a investigação, por exemplo, do paciente, né, que apresenta essa condição, e entendendo também se, por exemplo, tem algum fator que naquele paciente especificamente é o que mais conta aí para o surgimento de cálculo. Tem aqueles casos, por exemplo, não é incomum chegar aqui, né, paciente que relata que tem cálculo renal de repetição. Então, já teve diversas situações. Dá para avaliar esse paciente, entender qual é de fato a origem para conseguir aí prevenir talvez novas crises de cálculo renal ou até mesmo o surgimento de novas pedras? Perfeito. Então, esses pacientes que são formadores de cálculo, ou então, às vezes, até crianças que formam cálculo muito cedo, merecem uma investigação metabólica. Então, a gente analisa a consistência, a constituição do cálculo, é realizada uma análise cristalográfica para identificar qual a constituição daquela pedra. E a partir daí a gente faz uma avaliação metabólica, identificando se ele elimina muito cálcio, se elimina muito ácido úrico, enfim. A gente faz uma investigação para identificar se aquele indivíduo tem algum fator que justifica aquela formação de cálculo recorrente, e aí sim fazer um tratamento direcionado. Pode-se dar alguma medicação para tentar minimizar o quadro, às vezes é um ajuste de dieta, às vezes o indivíduo tem formação de cálculo por conta de alguma alteração anatômica no rim, e isso aí precisa ser tratado de acordo de cada caso. Então, assim, é importante saber que em alguns casos, necessária essa investigação adicional para identificar e justificar por que aquele cálculo se forma com recorrência. Agora, sim, metade dos indivíduos que já formaram cálculo uma vez na vida vai formar de novo. Então, é uma doença que o indivíduo, ao ter conhecimento, formou o cálculo uma vez, é importante ele fazer avaliações periódicas, pelo menos uma vez ao ano, fazer um exame de imagem em busca de um novo cálculo que venha a ter surgido, né? Aí, até aproveitar que a gente falou, vou puxar aqui a pergunta de Lúcio, que é a seguinte. Ele diz aqui: boa tarde, Stephanie, doutor. Certa vez senti uma dor muito esquisita e logo depois eliminei um cálculo. Não senti mais nada depois. Parecia que nada tinha acontecido. De lá para cá, mais nada. Também não avaliei. Será que devo ter outros cálculos e que estão parados pelo rim sem me prejudicar? Devo fazer algum exame específico? Isso faz mais ou menos 1 ano. Pronto. Então, essa situação é a situação que ele merece fazer um exame de imagem, fazer exame de laboratório, porque ele pode ter algum cálculo silencioso que não tenha nenhuma manifestação de sintomas, mas que talvez possa ser necessário tratar. Às vezes o indivíduo tem um cálculo que já possui uma dimensão moderada a grande, mas não manifestou sintoma algum. Ou às vezes ele pode ter outros cálculos que estão situados dentro do rim e que podem migrar e determinar a mesma dor que ele teve. Então, é de fato recomendável que ele faça uma avaliação com um urologista em busca de investigar isso adequadamente.
Jane também passa aqui, diz, meu exame de urina deu esse oxalato que o doutor falou aí agora há pouco. Fiquei preocupada, isso significa que eu já tenho cálculo? Nunca senti nada. Não quer dizer necessariamente que tem cálculo. É comum a gente fazer exame de urina e o exame acusar a presença de cristais. Então, o cálculo é formado a partir de sais minerais que estão presentes na urina. Esses sais se agregam, se cristalizam, e se o processo evolui, aí sim forma-se cálculo. Mas não quer dizer que ela tem cálculo. Para essa informação é necessário realizar um exame de imagem, para identificar se há cálculo ou não. Tá aí. Vamos lá, seguindo, é muita pergunta. Impressionante como o tema é cálculo renal, doutor Ricardo. As pessoas de fato têm muitas dúvidas e como a gente trouxe mais no iniciozinho, também estamos diante de um quadro que é comum na nossa população. Então, muitas dúvidas aqui. Eu vou seguir com o Washington. A gente está aqui conversando com o doutor Ricardo Souza, médico urologista, abordando a questão do cálculo renal. E ele manda aqui 2 perguntas. Ele diz aqui, quando sai uma areiazinha na urina, também pode ser um cálculo renal? É possível fazer um transplante de um rim comprometido por um tumor? Ele traz 2 questões distintas. Então, é o seguinte, em relação à questão de transplante, eu acho que a pergunta dele deve ser em relação a se um paciente oncológico pode doar o rim. Eu acredito que seja isso. Enfim, em todo caso, se você já teve um câncer no rim, você possivelmente, no futuro, não dá para falar como vai evoluir, mas há um risco maior de ter um câncer no mesmo rim ou no rim oposto. Então, de fato, não vejo muito sentido em você doar o rim, já que talvez ele faça falta adiante. E aqui, ao contrário, quem teve um câncer de rim pode receber um rim transplantado, só que é necessário um intervalo em cerca de 2 anos para ele aguardar a receber um órgão, já que a imunossupressão, que é administrada para que o indivíduo consiga aceitar o órgão, para que não ocorra a rejeição, pode também abaixar a imunidade e aí o indivíduo, caso ocorra uma recorrência tumoral, essa recorrência ocorrer de uma maneira mais precoce ou violenta, de uma maneira mais agressiva. Então é importante ter um intervalo de cerca de 2 anos para aguardar que o câncer esteja controlado, né? A outra pergunta dele foi em relação à presença de areia na urina. Isso demonstra que a urina está concentrada, né? Ele não está conseguindo ingerir a quantidade de líquido que é recomendada. Agora, ele pode ter algum cálculo aí. É necessário, então, a investigação, realizar um exame para identificação se isso está acontecendo ou não. Tá aí. Olha, eu vou seguindo aqui, porque tem uma outra pergunta aqui do nosso ouvinte. A gente já falou um pouco sobre tratamento, doutor Ricardo. Fabiano, ele diz aqui, boa tarde, Stephanie, doutor, a minha dúvida é sobre procedimento cirúrgico para retirada de cálculo renal. Gostaria de saber, por exemplo, se quando está indicado, mesmo o paciente não sentindo dor, ele botou aqui entre parênteses, é o meu caso, posso me recusar a fazer o procedimento e tratar de outra forma? Vamos lá, esse é um tema bem interessante, porque foi uma das áreas da medicina com maior avanço. Hoje é um caso de exceção realizar cirurgia aberta, cirurgia através de corte para tratamento de cálculo. A maior parte dos casos são tratados através de endoscopia, câmeras bem fininhas que são inseridas através da uretra, onde a gente alcança o ponto do cálculo e realizamos fragmentação com laser. Em casos onde pedras são muito grandes, cálculos mais complexos, a gente faz uma cirurgia hoje chamada nefrolitotomia percutânea, que é uma cirurgia através de uma incisão nas costas, em torno de 1 a 2 centímetros, que a gente insere uma câmera um pouco melhor diretamente no rim. Agora, em relação ao seu caso, se há como você recusar a realização do tratamento do cálculo, enfim, aí a gente, assim, o
o médico ele pode sugerir a indicação do tratamento, mas não é uma imposição a você. Existem outras opções de tratamento para cálculo, que são tratamentos não cirúrgicos. A possibilidade de uma chamada litotripsia extracorpórea. O que é isso? O indivíduo ele é submetido à fragmentação de cálculo através de um aparelho que emite uma energia, uma onda de choque direcionada à pedra. Então, ele faz uma sessão onde ele fica em torno de 30 minutos deitado na máquina. Normalmente é tomada uma sedação, anestesia, e essa máquina emite uma onda de choque direcionada à pedra e consegue fragmentar. Mas isso vai depender de algumas particularidades. Depende do tamanho da pedra, depende da dureza da pedra. Se é uma pedra muito dura, não consegue fragmentar. Depende da quantidade de cálculos, depende da compleição do indivíduo. Às vezes o indivíduo é obeso, então a distância entre a fonte emissora de energia, a máquina, até a ponta do cálculo é muito longa, então a energia se dissipa e não consegue chegar com capacidade de fragmentação. Às vezes o indivíduo tem alterações anatômicas que impedem que a pedra fragmentada escorra. Então vai variar de caso a caso. É importante a avaliação do paciente, do seu exame de imagem e o médico, juntamente com ele, tomar a decisão de qual a melhor opção de tratamento. Tá aí, esclarecido. Eu vou fazer o seguinte, tá na hora da nossa pausa para o intervalo comercial, então a gente vai interromper um pouquinho aqui a entrevista. Vamos voltar logo mais com o Dr. Ricardo Souza, médico urologista. Muitas perguntas aqui para a gente continuar esclarecendo, então é bem rapidinho. Intervalo comercial e o Metrópole Saúde volta já já. Estamos apresentando Metrópole Saúde. A rádio da cidade, Metrópole FM. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia, especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa, aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavínia Day Hospital, referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves, edifício Salvador Prime, Torre Work, 3º andar, e Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business and Flat, 1º andar, Iguatemi. Telefone 2203-4444. Movimentos para o Futuro, na rede UniFTC. Agora você pode começar sua graduação com bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Faça o vestibular online ou use sua nota do Enem a partir de 2010. Também válido para transferência externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento e você precisa se movimentar junto com ele, na rede UniFTC. Consulte regulamento e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br. Agarre essa oportunidade. Verão tá aí, e para você não repetir o visual na estação mais charmosa do ano, as óticas da fábrica dão aquela força. Comprou óculos ou armação, leva outro com 50% de desconto. Não marque bobeira. Esse lance termina no final de janeiro. Consulte o regulamento nas lojas. Tem óticas da fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo VI em Pituba. João, tô precisando de uma empresa para negociar a dívida do meu financiamento do carro. Minhas parcelas já estão até atrasadas. Tiago, eu também estava com dificuldade de pagar o financiamento do carro. E depois de fazer as contas, vi que estava pagando era 2. Mas me indicaram a Parcela Amiga. Aí foi só alegria. Passa o contato deles aí. Acesse o site deles, parcelaamiga.com.br. Eles negociaram minha dívida e o valor da parcela caiu pela metade. E meu carro foi quitado bem antes do tempo. Rapaz, vou acessar agora. parcelaamiga.com.br. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de 2 vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 326861. A SBI não é a melhor porque apenas oferece o melhor atendimento, ou porque mantém as características originais do veículo.
ou por causa do alto investimento em tecnologia. A SBI Blindagens é a melhor porque faz tudo isso com um único objetivo: colocar a sua segurança e a de sua família em primeiro lugar. Agende agora sua visita. 3379-8001. Com o Travelex Bank, seu negócio não tem fronteiras. Faça operações internacionais com nossos especialistas em câmbio. Ligue 0800 014 1010. Travelex Bank, seu banco de câmbio 100% digital, 100% pessoal. Venha morar no melhor da Vila Laura, pagando o menor preço por metro quadrado da região. Palazzo Vila Laura, 2 e 3 quartos com toda a infraestrutura para você e sua família. Sem falar no acesso aos principais shoppings de Salvador e a 2 minutos do metrô Linha Acesso Norte. Visite nosso decorado no local e surpreenda-se com o excelente acabamento da construtora Vitor Negrão. Marque uma visita com os nossos consultores. 3389-0850. Anote 3389-0850. Construtora Vitor Negrão. Um nome em pontualidade. A rádio da cidade. Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Agora 4h35, de volta com o Metrópole Saúde. A gente vai seguir nossa conversa com o Dr. Ricardo Souza, médico urologista, abordando aqui a questão dos cálculos renais, esclarecendo as dúvidas de vocês. E eu vou continuar com as perguntas, porque são muitas por aqui, para a gente continuar esclarecendo. Deixa eu pegar aqui pela ordem de quem enviou. Washington pergunta: doutor, esses métodos de cirurgia que foram citados são cobertos pelo SUS também? Esse é um problema, né? Porque as tecnologias mais recentes, as fontes de fragmentação a laser ainda têm uma severa restrição no SUS. A gente vive numa realidade onde há um exército de pessoas com cálculo que o SUS hoje não consegue dar atendimento a essa demanda. Os serviços onde realizam o tratamento de cálculo realmente tem uma fila bem grande e com a tecnologia que não é a de ponta de linha. Mas, assim, os principais centros de SUS conseguem realizar um tratamento adequado, porém, há uma quantidade maior de pessoas do que a capacidade de resolução desse sistema. Então, há um gargalo grande ainda. Aí, esclarecido o nosso ouvinte. Ana pergunta aqui: doutor, boa tarde, o que pode causar câncer nos rins? Então, o câncer de rim é uma doença que ela tem poucos fatores de risco conhecidos. Um deles é a hipertensão, a obesidade, o tabagismo e a história familiar. Esses são os principais fatores. Aí, falando em história familiar, também tem Eduarda, que diz aqui: boa tarde, doutor. Meu pai tem cálculo renal de repetição, já fez inclusive procedimento cirúrgico, cuida bem disso. A minha dúvida é se significa que eu também terei esse problema. Nunca senti nada. Que tipo de avaliação devo fazer? Ela traz aquela questão que a gente falou hereditária, né, lá no início do programa, como um dos fatores. Existe alguma orientação específica, doutor Ricardo, para quem já tem, por exemplo, esses casos na família, realizar que tipo de exame, de quanto em quanto tempo? O que a gente fala para ela? É recomendado ela fazer pelo menos um exame de imagem, uma ultrassonografia, um exame simples, acessível, que você consegue fazer com muita facilidade e já dá uma noção muito boa a respeito da presença ou não de cálculos. Não é o melhor exame, mas é um exame que, para avaliação inicial, é muito bom. Caso seja identificada alguma alteração adicional e precise complementar com outros exames, aí sim, eles podem ser indicados. Mas um ultrassom, de fato, é um exame que ela pode fazer e que não tem nenhum risco relacionado.
Então, ela pode fazer uma avaliação com o médico clínico, com o urologista, fazer isso no check-up dela, esse tipo de avaliação, para identificar se ela possui cálculo. Ótimo. Júlia também pergunta o seguinte, diz aqui, boa tarde, doutor Ricardo. Com relação aí ela já sai um pouquinho do tema, ela diz aqui, com relação à questão de infecção urinária, o que é que pode causar se a pessoa bebe bastante água, como é o meu caso, e isso acontece com frequência? Pronto. A mulher que teve infecção urinária também é candidata a ter novos episódios, recorrência ao longo da vida. A mulher tem uma facilidade anatômica de desenvolver infecção urinária por conta do comprimento da uretra. A uretra feminina tem em torno de 3 a 4 centímetros, é curta. Geralmente as infecções urinárias ocorrem através da ascensão de bactérias do meio externo para dentro da bexiga. Então é importante sim ela ter algumas medidas. Do mesmo jeito que para o cálculo ingerir água favorece o controle do quadro, para a infecção urinária também. Então, é importante beber líquido e urinar com frequência. Às vezes a gente vê pessoas que desenvolveram infecção urinária após viagens longas, onde não tiveram oportunidade de ir ao banheiro, ou ao longo do dia estavam trabalhando, esqueceram de ir ao toalete, e prenderam a urina um período longo, e aí de fato desenvolveram infecção. Tem mulheres que vão desenvolver infecção também após ter relação sexual. Então é importante também ter a higienização, urinar após a relação. Há um fator que favorece a infecção urinária, que é a constipação. Aquelas pessoas que têm o intestino ressecado também têm mais chance de ter infecção. Sempre é recomendável a gente conversar também a respeito de como essa higienização é feita. Então, sempre passar o papel, o lenço umedecido na direção de frente para trás. A maioria das infecções urinárias são causadas por germes da flora intestinal. Há uma distância muito curta entre o períneo, né, entre o ânus, até a uretra. Então, a bactéria, por algum caminho, ela é trazida para a uretra e lá contamina. Então, é importante ter um cuidado nessa higienização. Na hora de urinar também, a mulher que tem infecção urinária de repetição, abrir bem as pernas para evitar do xixi encostar e ali causar um retorno e favorecer a infecção. Mas é importante sim ela procurar algum urologista para tomar medidas. Às vezes a gente precisa fazer algum exame para investigar o porquê dessa infecção de repetição. Em boa parte das vezes a gente não consegue identificar uma causa, mas em algumas causas são passíveis de tratamento. A gente também tem a opção de dar alguns imunoterápicos, imunoprofilaxia, às vezes é necessário também o uso de antibiótico. Então, tem algo a ser feito, tem algo que pode melhorar a qualidade de vida dela e reduzir o número de episódios de recorrência. Até aproveitar, doutor Ricardo, essa participação dela, que acabou trazendo aí o tema também da infecção urinária, eu queria trazer a questão dessa abordagem do urologista, né? A gente está aqui com o doutor Ricardo Souza, médico urologista, e que muitas vezes, né, no senso comum, imagina-se o urologista como médico do homem, mas é justamente em situações como infecção urinária, e aí eu queria trazer aqui outras, que a mulher também pode demandar uma ida para o urologista, né? Eu queria aproveitar aqui essa nossa conversa para a gente falar quais são as demandas de atendimento, né, da urologia, né, para esse público. Excelente pergunta. Realmente, algumas mulheres às vezes até ficam surpresas de procurar urologista, então às vezes as pessoas se assustam daquela mulher estar numa sala de espera de um consultório urológico, né? Então, o urologista é o médico que trata do aparelho reprodutor masculino e aparelho urinário masculino e feminino. Então, por exemplo, infecção urinária, ele trata nos dois sexos. Pedra no rim, nos dois sexos. Tumores, câncer de rim, bexiga, tanto no homem e na mulher. A incontinência urinária, mulheres que têm escape, perda involuntária de urina, urologista que trata. Bexiga caída, cistocele, também o urologista que trata. Então, assim, há muitas doenças que a mulher tem que são tratadas pelo urologista. O transplante de rim é o urologista que faz, seja no homem ou na mulher.
Então, assim, é mais um mito, às vezes até um desconhecimento de informação que boa parte da população tem, mas o urologista não é só o médico do homem, ele atende também muitas mulheres. Ótimo, importante. Aqui tem uma pergunta também de Bruno. Ele diz aqui o seguinte: doutor, urina com espuma pode ser também indício de cálculo renal? O que fazer? A espuma na urina é um indício que merece ser avaliado. Possivelmente está associado à perda de proteína. Então é importante ele fazer uma avaliação com um urologista ou até preferencialmente no caso um nefrologista para identificar se isso está acontecendo, avaliar a função renal, porque alguns casos podem ocorrer associados a doenças no rim e às vezes até insuficiência renal. É aconselhável ele procurar fazer uma avaliação quanto antes. Tá aí. Pergunta aqui também, voltando, a gente já está chegando nos minutos finais e certamente tem um público que pegou o nosso programa aí já no meio do caminho, doutor Ricardo. Algumas questões relacionadas aqui ainda à alimentação, que a gente falou lá no primeiro bloco, então eu vou puxar aqui. Vani diz: boa tarde, doutor Stephanie, a minha dúvida é sobre a ingestão de alimentos com semente. Isso pode causar cálculo renal? Não há nenhum problema quanto a isso, não. É mais mito, isso é mais algo que ganha repercussão popular, mas não há nenhum fundamento nisso, não. Tá aí. Aqui também diz o seguinte, deixa eu ver se tem o nome dele ou dela, não. Ouvinte anônimo mandou aqui a pergunta, ou anônima, diz aqui: por favor, gostaria que o doutor falasse a respeito da ingestão de água, principalmente para quem trabalha exposto ao sol. Deve consumir realmente além do que as pessoas comuns, ele botou entre aspas, ou ele ou ela. Muda esse padrão? Que eu acho que ele quer saber isso. Sol, ele vai transpirar mais. Sim. Então é necessário ele repor aquela quantidade de líquido que é perdida, né? E se ele tem um histórico de formação de cálculo, ou até de infecção urinária de repetição, aí é recomendado mesmo que ele tenha um consumo maior de líquido. Como eu falei, esses indivíduos com histórico de cálculo, a recomendação é que urinem pelo menos 2,5 litros de xixi por dia. Aí. IGS pergunta aqui o seguinte: na mulher, doutor, a infecção urinária provocada pelo consumo baixo de água pode se tornar também cálculo renal? Acho que ela quer saber se um problema pode levar ao outro, talvez. São dois problemas que podem coexistir. Uma pessoa que tem cálculo renal apresentar infecções urinárias de repetição. Agora, o indivíduo que tem uma infecção urinária associada ao cálculo passa a ser algo mais sério. Já uma infecção, por definição, uma infecção urinária complicada. E isso aí pode ser algo que exige ao indivíduo fazer um tratamento hospitalizado. Nessa sexta-feira mesmo, eu e um colega, a gente operou uma senhora que ela tinha 80 anos, que estava com infecção generalizada por conta de um cálculo no rim que determinava obstrução. E ela teve uma infecção muito grave. Nesse caso, a gente nem tratou o cálculo, a gente desobstruiu o rim para que ela pudesse realizar o tratamento da infecção e, no segundo momento, sim, quando ela apresentar melhora, pensar no tratamento do cálculo. Então, isso é algo muito mais sério. Agora, no geral, são problemas que podem coexistir e, em alguns casos, relacionados um ao outro. Tá aí, importante. Uma outra pergunta aqui completamente diferente de outro tema, a gente acabou abordando aqui com o Dr. Ricardo outras temáticas. Vamos ver se a gente esclarece aqui. Nosso ouvinte Jorge, ele diz o seguinte: boa tarde, doutor. O que significa quando temos cisto nos rins? Isso pode se tornar um câncer?
Boa pergunta, Jorge. O cisto é algo frequente, comum na nossa população, e à medida que a gente aumenta a faixa etária, esses cistos se tornam mais frequentes ainda. A boa notícia é que a esmagadora maioria são cistos benignos, chamados cistos simples. São uma loja, uma bolsinha de água dentro dos rins, que ao longo dos anos pode até crescer, mas não significa que eles têm associação, esses cistos simples, com câncer ou que necessitem de tratamento. Agora, alguns cistos podem sim evoluir para o câncer. Nesse caso, há indicação de remoção. São os chamados cistos complexos. Esses cistos que têm alteração na sua parede, quando tem septos grosseiros, calcificação, componente sólido, são cistos que aí a gente precisa fazer exame mais sofisticado, tomografia ou ressonância. E quando a gente se depara diante desse tipo de situação, a gente indica a remoção do cisto, né? Então, é importante a gente saber que, na maior parte hoje dos casos de câncer de rim, a gente detecta a doença no estágio inicial, quando a doença ainda não tem uma dimensão grande. Então, antigamente, lá atrás, a gente removia o rim inteiro. Hoje, a gente consegue, na maior parte das vezes, remover só a lesão, preservando o órgão, preservando a parte do rim sadia. Doutor Ricardo, eu vou aproveitar essa pergunta do cisto, porque me veio um termo que certa vez chegou aqui, até para a gente esclarecer se é a mesma coisa ou não. Isso tem algum tipo de relação com o que chamam de rim policístico? Boa pergunta. O rim policístico é uma doença genética, né? É uma doença que determina o aumento do volume dos rins. Os rins realmente ficam de dimensão muito grande, eles dobram, até triplicam de tamanho. Podem também ter cisto em outros órgãos, no fígado, pâncreas. E é uma doença que geralmente evolui com perda da função renal. O indivíduo pode necessitar de diálise. Também na semana passada, na quinta-feira, eu fiz 2 transplantes em pacientes com rim policístico. Mas isso é um quadro totalmente diferente da doença cística renal comum, do indivíduo que tem um cisto que não tem associação com doença genética. Sim. Felizmente, essa doença policística é algo infrequente na população. Maravilha, esclarecido. Olha, chegando aqui nos minutinhos finais, doutor Ricardo, eu queria fechar com a mensagem da prevenção. Então, vamos deixar aí aquele apanhado de informações que a gente trouxe no iniciozinho da nossa conversa, no primeiro bloco, né? Quais são as medidas preventivas, como é que a gente deve se cuidar, principalmente para evitar que aconteça aí a situação do cálculo renal. Legal. Então, assim, quem já teve pedra no rim uma vez, precisa estar atento e fazer a avaliação anual. Não deixe de procurar o seu médico, porque você pode ter cálculo e esse cálculo ser silencioso. A recomendação para você é manter um consumo de líquido, ingerir água de maneira regular, minimizar o consumo de sal, proteínas, alimentos industrializados. É recomendável que você faça atividade física, evite a obesidade, evite consumir quantidades grandes de açúcar. São medidas simples, que são efetivas, que de fato podem proteger você e seu rim. Aí, doutor Ricardo, muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes e, claro, como sempre, por trazer essas mensagens aí de cuidado, de prevenção, que são super importantes e valiosas. Um abraço, muitíssimo obrigada. Agradeço a você, a toda a rádio e desejo um feliz ano novo. Aí, feliz ano novo, a gente começando aí com o pé direito o nosso 2023. A vocês também, muito obrigada pela companhia, pelas participações. Metrópole Saúde fica por aqui, mas na sequência vem Jornal da Cidade, a nossa programação continua. Então sigam conosco, sintonizados, conectados. Hoje no Jornal da Cidade vai ter entrevista com Débora Lenin, ela é diretora nacional da Abracerva. Vai falar sobre o anúncio do aumento de 8% no valor da cerveja e os impactos disso para o setor e para o consumidor.
Então tá aí o nosso tema de hoje no Jornal da Cidade, da entrevista. Eu fico por aqui, amanhã de volta novamente ao vivo com vocês. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. A Rádio da Cidade, Metrópole FM.